em toda a minha trajetória eu sempre tive grandes pessoas, né? Que acho que me abraçou, que me ajudou a de fato conseguir chegar onde eu cheguei, né? Então acho que isso foi muito importante para o meu crescimento, né? Acho que o jiu-jitsu foi a transformação, mas eu tive muitas pessoas ali por trás que, cara, acho que me empurraram, né? Que me mostraram o caminho e eu consegui, de fato, sair, né? De toda essa parte aí que acaba nos jogando pro lado errado e me apaixonei pelo jiu-jitsu e consegui, acho que, chegar longe quando a gente olha da onde eu venho, do que eu poderia ter sido, né? Então, é muita história, né? É muita história. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Mas, irmão, vamos, já que tá gravando aqui já há algum tempo, vamos botar agora no ar. Vamos lá. Oficialmente. E você é um cara de uma nova geração, né, que, enfim, surgiu aí para influenciar de maneira positiva. Sim. Né, acho que uma leva do jiu-jitsu e dar continuidade, né, para essa nossa arte, que é uma arte que é milenar na sua essência. Mas se a gente for falar do jiu-jitsu brasileiro, é uma arte ainda muito nova, né, cara? A gente está completando aí 100 anos, né, de jiu-jitsu brasileiro. E, enfim, e eu lembro, assim, eu acho que quando eu te conheci pessoalmente mesmo, que eu fiz uma breve entrevista ali no backstage ali do BJJ Stars, né, que a gente se falou. Sim. E achei tua energia maneira, assim, né? A gente nunca tinha falado antes. E você contou um pouco assim da sua história, né, cara? E aquilo ali falou assim, porra, que maneiro, né, cara? Assim, você tem uma história de vida que não foi nada fácil, né? E você é um cara hoje, vendo pelo menos de fora, assim, um cara de muito sucesso, né? E principalmente, quando eu falo em sucesso, a palavra sucesso pra mim, ela tá muito conectada com realizar as coisas que a gente colocou como metas, né? Independente do resultado financeiro, mas eu acho que você chegou a um ponto de vida assim muito legal, né, cara? E como eu falei, também tem influenciado muitas pessoas de maneira positiva. Sim. Obrigado aí, meu irmão, por estar aqui colocando energia no nosso projeto. Nada, obrigado a vocês aí pela oportunidade, né? Eu venho acompanhando bastante o trabalho que vocês vêm fazendo e poder estar aqui na minha cidade, né, que é o Rio de Janeiro, e compartilhar um pouco da minha vivência, das minhas histórias. Como você falou, né, eu tenho uma história de vida um pouco complicada, né, que no final acabou aí dando certo, né? Eu venho de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, então tive que passar por muita coisa, né, para chegar onde eu cheguei. Hoje me sinto aí muito realizado por muitas conquistas que eu tive na minha vida, né, entre títulos, entre criar uma equipe, entre transformar vidas. Então acho que é uma parte, né? Ainda tenho 27 anos e sou novo ainda, tenho muita coisa ainda para poder construir, acho que agregar para a nossa arte, que é o jiu-jitsu.
Muito bom, irmão. Porra, parabéns aí pelo trabalho e admiração minha também, assim, que eu tenho por você. Né? E a gente até tava falando, tava brincando ali, porra, 2014 você era faixa roxa ainda, né, Sim. cara? Assim, então é aquilo, né? Você é muito novo ainda, tem muita estrada ainda, né, pra percorrer. Mas com muito pouco tempo já fez muita coisa. E inclusive pro mundo, né, cara? Eu acho que a gente deve pensar assim, né? Assim, de Bangu pro mundo, né? Agora, assim, não sei o quanto você se sente à vontade de falar assim, sobre essa sua história do passado. Porque eu lembro que você falou do teu pai tinha sido preso, né? Depois, não sei se alguém tinha sido assassinado, teu irmão, acho, enfim. Você falou uma história ali que, porra, me chocou na hora. Eu falei, caralho, meu irmão. Mas é uma história que também me mostra, assim, cara, que mesmo com tudo contra, né, a gente tem capacidade de chegar, Sim. né, aos nossos sonhos, né? Sim. Alcançá-los, né? E talvez você seja um cara que, com a história de vida que você tem e com mais que você está fazendo, construindo, cara, você vai poder passar isso para as pessoas. Já tá passando, né? Mas Sim. assim, construir algo que realmente impacte e gere, né? Ou seja, um guia, né? Para algumas outras pessoas que possam seguir esse caminho também Claro. de sucesso na vida, né? Claro, assim, na verdade eu não tenho vergonha nenhuma, né, de falar da minha história, eu sempre compartilho ela, né, algo que faz parte de mim, né, eu acho que se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito também pelo que eu passei, né, Sim. tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, né, e já sofri muito, né, cara, no meu interior com tudo que eu tive que passar, mas no final da história eu sou até grato, né, por ter me transformado no que eu sou hoje, né. Então, pô, venho de uma família muito humilde, né. Meu pai teve um passado ali muito difícil, né. Acho que ele não teve pai, a mãe era alcoólatra, então desde muito cedo ele teve que começar a fazer coisas erradas para poder sobreviver, né? Porque quando você cresce numa comunidade onde é muito fácil você se envolver com coisas erradas, quando você acha que é um pouco cabeça fraca ou às vezes você não tem tantos exemplos bons, né? Você acaba se corrompendo, né? Eu acho que na vida tudo são exemplos, né? É o que você tá vendo, é o que você tá vivenciando, né? Então, ele acabou indo para esse lado, né? O lado, acho que o lado ruim da vida, né? E acabou se envolvendo em muitas coisas erradas e pagou, né? Teve que pagar o preço por isso, então ficou mais de 10 anos preso. Eu tenho, cara, tios também. Na verdade, eu sempre costumo dizer, né? O jiu-jitsu ele transformou minha vida, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pela arte, porque eu acho que o sucesso que eu tive, assim, com o jiu-jitsu foi por eu ter me entregado de fato, né? Eu sempre fui uma criança, desde sempre, eu sempre me entreguei muito, né, para as coisas. E se eu não tivesse encontrado a arte, o jiu-jitsu, ou se eu não tivesse encontrado algo ali que eu me identificasse, que me tirasse do caminho da rua, quase certeza eu iria por esse caminho, porque eu também sempre fui muito curioso, né? Sim. E o nosso exemplo de sucesso dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, cara, o sucesso é o tráfico, não tem jeito, é a bandidagem, porque é o que a gente vê. Pô, imagina que você é um moleque, você muitas das vezes você não passa fome, mas, cara, você quer comer bem. Ou você quer, cara... Porra, eu diversas vezes andava descalço, porque minha família não tinha dinheiro para comprar um chinelo. O chinelo arrebentou ou botava prego. Então, aí você olha um cara ali no crime que, porra, é o chinelo do momento, é um tênis do momento, é moto, porra, é mulher. Sim. Aquele ali é o patamar, é a referência onde a gente quer chegar. Entendeu? Então... Eu acredito que eu teria ido para esse caminho, né? Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
Então, porra, através do jiu-jitsu, eu acho que até o jiu-jitsu foi o que me tirou desse caminho, mas em toda a minha trajetória eu sempre tive grandes pessoas, né? Que acho que me abraçou, que me ajudou a de fato conseguir chegar onde eu cheguei, né? Então acho que isso foi muito importante para o meu crescimento, né? Acho que o jiu-jitsu foi a transformação, mas eu tive muitas pessoas ali por trás que, cara, acho que me empurraram, né? Que me mostraram o caminho e eu consegui, de fato, sair, né? De toda essa parte aí que acaba nos jogando pro lado errado e me apaixonei pelo jiu-jitsu e consegui, acho que, chegar longe quando a gente olha da onde eu venho, do que eu poderia ter sido, né? Então, é muita história, né? É muita história. Porra, imagino, né, cara? Até porque talvez essa fase aí de criança para adolescência, né, sem seu pai, né, enfim, e dentro de uma comunidade, ela é bem intensa, né, com muita coisa passando pela cabeça, principalmente o que vai te formar, né, para frente, Claro. né, e se você tá fazendo certas escolhas ali naquele momento, né, e graças a Deus, como você falou, você escolheu um caminho ali do jiu-jitsu, do esporte, né, e com pessoas ali que talvez foram seus guias ou seus mentores ali no começo, para você entender que aquele caminho era melhor, mesmo que tivesse muito sacrifício ali, Claro. né? Porque não é fácil, não foi fácil, a gente sabe, inclusive quem treina ou quem tem uma vida dedicada ao jiu-jitsu, quanto também você tem muitos desafios, né, cara? É uma vida de sacrifício, né? Com certeza. Você tem que querer muito aquilo ali. Falando de alguns guias, quais foram os principais, enfim, como é que... São essas muitas pessoas, né? Mas assim, se eu for falar, cara, o meu primeiro professor, Fábio Andrade, ele teve uma influência, uma das mais importantes, né, na minha vida, porque ele foi o cara que me trouxe, né, pro jiu-jitsu, ele que me convidou a fazer, ele foi a pessoa que me deu o meu primeiro kimono, então acho que talvez ele foi o principal, né? Porque ele que, pô, ficava na rua brincando e ele já conhecia meus pais, né? Ah, vamos treinar. E eu, não tenho kimono. Não tenho kimono. Até ele, vai segunda-feira que eu tenho um kimono pra você. Então ele que me introduziu, né, na arte. Eu acho que minha mãe também, por ter, assim... Minha mãe nunca teve condição de me ajudar financeiramente, mas ela sempre estendeu o braço pra mim, né? Ela sempre, cara, tudo que eu... Mãe, quero fazer isso. Ela sempre me apoiou, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes da vida, né, cara? Acho que a família apoiar no seu sonho, né? Tá ali do seu lado. Então, ela, porra, com certeza... tive o Fábio Gugel, tive o Michael Lang, tive o Varley Pimentel, né, que hoje e o meu maior mentor, né, foi a pessoa que a gente iniciou o Dream Art junto. Então, assim, eu tive diversas outras pessoas assim importantes na minha caminhada, né, que esteve, cara, ali do meu lado, mas eu acho que essas foram as pessoas que de fato, assim, me ajudaram muito, né? É óbvio que tem muitas outras, mas essas aí foram os meus mentores, foram os meus professores, né? Foram o meu mestre, que eu aprendi e aprendo muito, né? Por mais que, assim, tomei caminhos diferentes, né? Então, comecei na Nova União com o Fábio Andrade. Então, saí da Nova União e segui o meu caminho. Depois fui para o Aliança, fiz parte da Aliança, peguei a minha faixa preta com o Fábio Gurgel, o Michael Lang, e também segui o meu caminho, né? Por mais que hoje a gente não esteja na mesma bandeira, o aprendizado que eu tive com eles foi muito grande e importante, né? Para o meu crescimento. É legal você falar isso, talvez isso seja uma conversa assim, né, legal, até acho que principalmente assim, você veio de uma geração que começou a ter um pouco mais esse tipo de coisa, né, o que eu tô me referindo principalmente a essa troca de bandeira. Sim. Né, e acho, na minha visão, que isso veio talvez primeiro por uma questão até profissional, assim, de profissionalização do esporte, né, de pensar até um pouco como time, né? Assim,
alguns times começaram a se organizar, né, e com isso meio que dar condições para que atletas Sim, fizessem parte daquilo ali. claro. As equipes, na verdade, sempre fez isso, né? Eles sempre ajudaram alguns atletas, sempre trouxeram alguns atletas para fazer parte dos seus times, né? Com o intuito de ganhar títulos, né? Mas sempre de uma forma mais silenciada, né? Porque o pessoal sempre jogou muito, né? Creões. Exatamente. Então, na minha época, voltando pro que eu tava falando... Aí assim, é o disco, né? Aí não, é porque assim, era mais difícil. Eu acho que acontecia, Sim. obviamente acontecia. Acho que menos pelo fator esportivo, né? Sim. No sentido, porra, o cara me chamou ali pra fazer parte porque aquilo ali tem mais condição. Eu acho que muitas das vezes que acontecia isso era por algum tipo de desentendimento interno, o cara ia pra outra equipe, Sim. né? Não concordava com alguma coisa e o cara ia. Mas já era mais raro também. Sim. Então, assim, existia uma coisa, e eu não tô aqui julgando se é certo ou errado, Claro. eu acho que tudo tem seu ponto negativo e positivo, né? E como eu falei até antes da conversa, eu sempre fico olhando muito pro positivo das coisas, né? Eu acho que tá dentro, inclusive, do nosso código samurai, a gente olhar para as coisas positivas, a positividade da vida, né? Nós sermos positivos. Sim. Mas naquela época a gente lutava muito pela nossa bandeira, né? Eu até te falei, assim, eu sempre fui do brigadeiro, nunca deixei de ser. Já tive vontade de sair várias vezes. Sim. De novo, assim, por questões que eu fui que era muito minha até, inclusive, né? Às Sim. vezes até que mexia muito mais com o meu ego, né? E eu sou muito grato por ter continuado e muito grato por ter tido essa formação Sim. dele, né? Então, assim, eu acho que acontecia menos, né? E agora, depois de um certo tempo, isso começou a ficar um pouquinho mais normal dentro desse universo, dentro do ambiente de novo. Tem várias coisas boas nisso. Claro. Porque puxou um lado mais profissional, né? Sim. Assim, na minha visão, né, eu acabei tendo que estudar muito, né, sobre esse negócio. Não estudar, mas acho que pesquisar, né? E o que eu vejo, né, assim, a gente tava falando aí dos anos 90, anos 2000, mais ou menos, aonde o pessoal não lutava, bota ali 80, o pessoal não lutava tanto pelo dinheiro, né? O pessoal lutava... Não tinha dinheiro, cara. não tinha dinheiro. O pessoal lutava mais pela bandeira, pelo jiu-jitsu, né? Sim. Então, assim, era honra, né? Vocês lutavam pela honra. Exatamente. Algo que, porra, até mês passado eu tava conversando com o pessoal lá em São Paulo. Falei, cara, aqueles caras eram brabo. Porque, pô, hoje em dia a gente luta por dinheiro, por reconhecimento. Hoje em dia virou realmente, de fato, o nosso trabalho, né? E na época o pessoal lutava para poder mostrar que o jiu-jitsu era a melhor arte do mundo. Sim. Ou então para defender a sua, bandeira com unhas e dentes, né? Era negócio de louco, de chegar na rua, brigar. Tinha uma rivalidade muito forte entre as academias. Então, assim, tinham coisas, como você falou, muito boas, no sentido até humano. Sim. Humano, que eu digo, da gente defender o que a gente acreditava. Acreditava. Né? Mas, indo para uma evolução... Sim. Eu acho que a gente chegou num ponto também que precisava ter mais troca entre as academias, precisava ter mais respeito entre as academias, porra. Como você falou, tinha brigas, cara. Isso era muitas vezes desnecessário, né? E inclusive era ruim pro nosso... Pra imagem, né? Num todo. Assim, aí voltando, né? Então, assim, hoje em dia... a pegada é outra, né? Hoje em dia, eu tento ver de duas formas, tá? Eu acho que existe a arte marcial, tá? E existe o esporte, tá? E o esporte, a gente está falando de alto rendimento. Isso. E, cara, quando você fala alto rendimento, esporte, aí já vem uma profissão. Então é isso que eu enxergo. E como qualquer outra profissão... você sempre vai buscar o que é melhor para você. E no final eu acho que assim, cada um faz o que acha que é melhor para sua vida. Eu tenho muita gratidão pela Nova União, eu tenho muita gratidão pela Aliança, porque eu sei o quão importante eles foram na minha trajetória. Sim. Mas
pessoal fala muito de lealdade, né? Eu entendo, eu concordo, mas eu não acho que, cara, lealdade é eu ter que estar preso à minha equipe para a vida toda. E assim, eu fico pensando, né? Talvez se eu tivesse ficado na Nova União até hoje, se eu tivesse ficado na Aliança até hoje, eu não teria desenvolvido o que eu consegui desenvolver. Hoje eu tenho a minha equipe, né, o meu time, que é o Dream Art. A gente, cara, conseguiu transformar muitas vidas, a gente conseguiu gerar muitas oportunidades, a gente ganhou o título mundial esse ano por equipe. Isso por eu ter tido coragem de, cara, fazer transições. Então imagina se eu tivesse ficado preso. Olha essa história que eu teria deixado de ter construído, né? Sim. Então, assim, é óbvio que existe uma parte de como você sai, como você fala, porque também não pode ser algo de, porra, tô indo embora e é isso aí. Exatamente. Porque existe também a ética, cara, do respeito, né? Então, eu acho que as coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo. Quanto mais o esporte evoluir, quanto mais investimento tiver, quanto mais as academias melhorarem, eu acho que isso vai ser um caminho natural. E eu vejo que um futuro já acontece hoje, mas eu acho que cada vez isso vai acontecer cada vez mais. É o que? É contrato. Porque já virou, cara, trabalho. Deixou de ser esse negócio de eu vou treinar por treinar e competir. Hoje em dia, os atletas ganham, o BJJ Star aí, né? Tá na porta do BJJ Stars. Sim. E o BJJ Star vai pagar R$100 mil no GP feminino. E é um GP que custa, cara, custa aí uns 200 para mais, porque não é só o campeão que ganha, o segundo lugar ganha, o terceiro lugar ganha. Sim. Só para você participar ganha. Sim. Então eu acho que isso é a evolução do esporte. Eu acho que as academias, as equipes, elas estão se preparando para esse novo momento. Eu acho que quanto mais isso acontecer, é melhor, porque a gente vai deixar de ter, cara, grandes atletas tendo que trabalhar de outra coisa para poder ainda fazer jiu-jitsu, né? Então, que era o que acontecia muito, principalmente na minha época ali. Na sua época era o que mais tinha, né? O cara que era advogado ia final de semana competir, né? Vários campeões, grandes até exemplos, mundiais da época, cara. Hoje não vivem mais nada, não tem mais conexão com o jiu-jitsu, né? São poucos. Trabalham em suas áreas que trabalhavam naquela época, inclusive quando eram, né? Quando foram campeões, enfim. Então, eram épocas totalmente diferentes, mas voltando aqui acho que você falou uma palavra importante também, dentro do código, que está a lealdade, né, cara? Eu acho que você explicou muito bem e assim, na minha visão, é uma conversa importante, porque eu acho que isso acontece também ao longo da jornada de 10 anos com uma pessoa, né? Você, outro dia eu escutei alguém falando isso, cara. Foi o Cavaca, a gente tava conversando, ele falou, porra, cara, em 10 anos de vida acontece muitas coisas. Sim. Né? Às vezes você troca de casa, troca de lugar, né? Troca de trabalho, termina relacionamento, perde pessoas queridas, enfim. Isso às vezes mexe, né, cara? O cara precisa sair, vai pra uma cidade que vai trocar de academia, por exemplo. Claro. Né? Mas eu acho que é como você faz essa transição, né? A forma como você lida com isso, né? Sendo talvez sempre transparente, enfim, eu acho que isso é uma forma de você ser leal, porque não existe um contrato nessa formação, né? Um faixa preta que eu formar não quer dizer que ele vá dar segmento ao meu negócio. Sim. Ele foi um faixa preta formado por mim, ele pode dar ou não, né, cara? Claro. Né? Então, acho que a lealdade, ela é como você se comporta, né? Principalmente nesse lado ético e humano. E humano, sim. Né?
Assim, eu vejo muito. A gente volta um pouco aí da nossa conversa do passado, né? Por ter sempre tido um sentimento de defender a bandeira, defender o time. Eu acho que esse sentimento de você ter que estar para sempre com a mesma pessoa, ela foi muito forte, né? Dentro do jiu-jitsu desde sempre. Mas as coisas estão mudando, né? O tempo vai mudando e eu acho que as gerações elas também vão mudando e isso vai acabando ficando mais natural. Sim. E eu acho que assim, cara, é muito melhor você tentar manter uma relação com uma pessoa que você teve uma história boa, né? Do que você acha que viver em uma guerra, né? Em um sentimento ruim, por mais que vocês vão defender bandeiras diferentes. E uma coisa que eu vejo muito no jiu-jitsu, que é normal, é que o pessoal, muitas das vezes, eles dificultam, sabe, a saída. Eles sempre, por mais que o cara às vezes venha conversar com você de uma forma limpa, muitas das vezes eu vejo que as pessoas querem fazer de tudo pra, cara, não, já que tá saindo, não vamos sair bem. Isso... Você diz do lado da equipe. Da equipe. E assim, eu tento o máximo possível, cara, quando uma pessoa vai sair da equipe, cara, vamos sair numa boa. Acho que ficar levando sentimentos ruins é algo que não vai agregar em nada. Pelo contrário, acho que só vai fazer mal, né? Sim. É óbvio que eu entendo o lado dos professores que às vezes tá com um moleque ali desde faixa branca, porque no final da história nós somos humanos, né, cara? Então a gente tem sentimentos, né? E expectativas, Expectativas. Que Então, às vezes são frustradas, porque às vezes são as nossas perspectivas, né? claro, com certeza. Às vezes é muito complicado, né? Porque às vezes o professor ele tá colocando a energia dele ali, tá colocando o tempo dele ali, e ele tá vendo que, cara, muitas das vezes é uma ambição, né? Pô, esse atleta aqui, ele vai despontar e eu vou ser conhecido e através disso eu vou ter muitas oportunidades. Sim. E é um moleque que vai lá e sai. Sim. Então, assim, tem muitos lados, né, cara? Tem muitos lados. Tem muitos lados. Tipo, o meu lado, quando eu saí da Nova União, eu tinha um cara que era um pai pra mim, que era o Fábio Andrade naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre quis ser campeão no jiu-jitsu pra poder ajudar minha família. Esse era o meu propósito. Eu não queria, eu nunca fui um cara, eu quero ser campeão porque, porra, eu quero ter dinheiro, eu quero ser o cara. Sempre foi algo muito, cara, era muito claro pra mim. Porra, eu quero ajudar minha família. Esse é meu ponto. Então, assim, eu fui muito mais leal à minha família do que à minha equipe. A minha lealdade, ela tava, cara, de estar ali pra sempre com a minha mãe. A pessoa que, porra, eu sempre ajudei e ajudo até hoje, que foi a minha maior motivação diária, né? Então, é muito complicado, né? Tipo, cara, de um lado eu tinha um cara que, porra, me ajudou a transformar a minha vida, do outro lado eu tinha ali a minha mãe, que eu queria ajudar, eu tinha minha família. E eu entendia que naquele momento o melhor era eu fazer uma transição, porque acho que o esporte no Rio de Janeiro é complicado, né? Por diversos fatores. E eu tive uma oportunidade de ir para São Paulo, onde eu enxergava que ali seria o melhor para mim, né? Para me poder me desenvolver como atleta. E foi muito difícil fazer essa transição. Imagino. Porque às vezes eu tinha 18 anos na época. Era muito novo, Muito novo. né? E aí, às vezes, você fala algo e as pessoas começam a... Porque também é muito complicado você também dar o braço a torcer e reconhecer que você não pode ajudar aquela pessoa a dar o próximo passo. E aí, muitas das vezes, você quer culpar. Ah, não, esse cara saiu porque ele é safado. Ah, ele saiu por conta disso e daquilo. Sim. E muitas das vezes as pessoas não querem reconhecer. Pô, de verdade. fato... E isso é uma das coisas que é o mais difícil numa transição de equipe. É o professor reconhecer que no outro lugar o indivíduo talvez vai estar melhor.
Sim. Porque é ego, né, cara? No final é aquilo, a gente é ser humano. Sim. Não tem jeito, não tem Sim. coisas que também não tem como não tem como mudar. Sim. E é o que é, mas voltando, eu acho que a gente está num momento de transições, né? Acho que é um Sim. momento, sim, quando eu troquei de equipe foi em 2014, que eu fui para Aliança. Creonte era uma coisa. Hoje em dia já virou algo normal. Acho que a palavra Creonte ela tá cada vez mais de lado, né? Vai perdendo a força. Né? Então, assim, é aquilo, né? Se não dá com ele, se junte, né? Então, eu acho que o pessoal tá começando a entender. Mas isso se deve muito também à profissionalização do esporte, né? Sim. Nesse tema, cara, é uma coisa que eu falo muito nas minhas conversas, né? Até porque eu participei um pouco dessas mudanças de gerações, né? Vindo de uma geração que era muito diferente, alguns fundamentos, como a gente está falando. Como que você acha, cara, que a gente continua mantendo esses pilares que, no meu ver, são importantes, né, do jiu-jitsu como arte Sim. marcial, né? Porque você mesmo falou assim, porra, tem a arte marcial e tem o esporte. Sim. Né? Na minha visão, eles não são separados, né? Sim. Eles são braços, talvez, né? O esporte é um braço do jiu-jitsu, né? E como é que a gente consegue manter, né, os valores que eu acho que essa formação marcial nos dá? Sim. Né? Eu acho que sou um pouco prova disso no sentido que eu entendi o quanto, eu contei um pouquinho rapidamente minha história aqui antes de a gente começar, o quanto o jiu-jitsu foi importante para minha vida, na minha formação de caráter, né, de filosofia de vida, né, e aí entram os códigos da positividade, da lealdade, do respeito, da gratidão, né? Então, como que a gente evolui nesse lado esportivo sem perder esse outro lado? Vamos lá, né? A minha visão, cara, o jiu-jitsu ele é uma arte marcial, 3% de praticantes é competidor. Sim. E 97% é praticante. Sim. Então, assim, essa parte do esporte ela é muito pequena. Ela é muito pequena. A gente, óbvio, acompanha porque é onde os maiores atletas estão competindo, né? Mas isso é totalmente, assim, é um pedaço muito pequeno. São poucas academias que levam competição. São muito poucos polos que realmente têm a competição. Eu vejo muito que, assim, independente do que eu faça, acho que o esporte ele entra muito na parte profissional. Então é na parte de competições, é na parte de transição de equipes, mas no final da história o que a gente faz todos os dias é a arte, né? É a arte marcial. Então acho que a mudança acho que é uma mudança só de visão. A gente acaba chamando de esporte para a gente acabar diferenciando, né? Porque hoje em dia existe empresário de atletas. Hoje em dia, cara, existe os eventos. Hoje em dia existem as academias que dão suporte para os atletas. Então, assim, na minha visão, o esporte ele é muito pequeno. E o esporte ele nunca vai ser maior do que a arte marcial. E eu acho que qualquer atleta que olhe o jiu-jitsu primeiro como o esporte, ele está errado. Acho que o que o jiu-jitsu nos ajuda a desenvolver com os códigos, ele sempre vai ser muito mais importante do que outra coisa. E eu olho muito assim, se você for pegar todos os outros esportes, existem muitos praticantes e poucos competidores. Então acho que assim, no final a gente olha o esporte que é a parte competitiva. Isso eu acho que é o esporte. Competitiva de que eu digo também é o de alto rendimento, né? Acho que esse é o esporte. No final da história, o jiu-jitsu ele é uma arte marcial. E sempre vai ser, porque
o que acho que a gente não vai competir para a vida toda. Exatamente. Eu vou parar daqui a pouco. E o que eu vou levar para minha vida toda é o jiu-jitsu, é a arte marcial. Então essa é a minha visão, né? É muito legal ver a outra visão, né, cara, de um cara que vive, como você falou, no esporte de alto rendimento, Sim. né, mas vendo esse valor de carregar, né, dentro de você essa marcialidade, né, essa coisa da arte marcial. Sim. Porque talvez até em relação a outros esportes de alto rendimento, essa seja o grande diferencial. Né? De todos esses códigos também, como você falou, estarem imputados dentro de você, né, ao longo dessa sua jornada. Sim. Cara, e isso vai fazer a diferença na sua vida toda, né? Quando você deixar de ser atleta, né? Durante, eu acho também, assim, você... Caminhada, assim. É um atleta de alto rendimento, mas que está carregando, né, com você esses códigos de alguma forma colocando, mostrando para as pessoas a importância desse lado, né, que o jiu-jitsu nos dá como formação. Sim, com certeza. Vamos lá, resumindo tudo, né? Acho que o jiu-jitsu, a arte marcial, ela sempre vai estar na nossa raiz, né? E por um momento da nossa vida a gente vai fazer o esporte jiu-jitsu, mas a arte marcial é o que a gente vai levar para a vida toda. Sim. Então acho que é isso que, assim, eu acredito, né? E a gente acaba falando um pouco de esporte porque a vida do atleta ela é um pouco diferente, né? A gente precisa viver diferente, né? O nosso dia a dia, a gente precisa se comportar um pouco diferente, ainda mais com esse crescimento da competição, né? Dos eventos, que vem surgindo. É óbvio que existem muitas posturas que acaba perdendo um pouco dessa essência, né, da arte marcial. Sim. Mas, assim, no final da história, eu acho que tudo na vida evolui, né? E são diversos pontos de vista diferentes, né? Algumas pessoas vão se ver, né, com certos tipos de atitudes e outras com outros certos tipos de atitudes. Mas no final da história, acho que o código ele nunca vai morrer, ele nunca vai ser deixado de lado, né, da arte marcial, porque no final da história o que nos fez se apaixonar, né, pela arte marcial, pelo jiu-jitsu. Legal. Você falou desse lance de quando você entrou numa de se dedicar muito, né, e entrar nesse viés aí do alto rendimento, cara. Sim. O esporte já estava evoluído também, né? Então você chegou numa fase ali que não ia ser nada fácil, não que anteriormente também não foi, né? Assim, como a gente está falando aqui, eu acho que todas as gerações passaram ali por desafios, né? Claro. O desafio esportivo agora, profissional, ele é altíssimo, porque hoje a gente tem muito mais de atleta do que antigamente. Sim. E uma preparação muito melhor também. Então você já faz parte dessa outra geração que vem muito mais preparada a nível atlético, né? Como é que foi, cara, assim, entrar, né, com essa, que aí eu acho, né, na minha visão e até da minha experiência, não é só a parte de preparação física e técnica, mas muito a mental. Sim, né? Com certeza. E aí volto um pouco para sua história, onde você talvez tenha um histórico de dificuldade, né? Às vezes até de base familiar, cara, e o quanto isso influencia ou vai contra ou a favor, né, de você conseguir, como até o Gustavo Dantas fala, de uma mente, blindar sua mente, né, cara? Pra você chegar nesse alto rendimento, cara, que é muito difícil, é um funil ali muito apertado, né, cara, de pessoas que... Porque são muitas pessoas tentando chegar lá, né, cara, e poucos chegam. E você chegou ali num nível, porra, cara, altíssimo, né, e relativamente pouco tempo. Sim. Então, eu acho que, assim, tudo que eu tive que passar fora tatame acabou me fortalecendo muito, né, pra lidar com
com os desafios do jiu-jitsu, né, dos campeonatos. Eu tive que vencer primeiro muitas coisas fora do tatame para poder me tornar realmente um campeão dentro dos tatames, né? Então eu sempre tentei trazer um pouco dessa... tudo que eu passei, né, pro jiu-jitsu, né? Tipo, cada pessoa, acho que não existe um segredo, né? Cada pessoa vai funcionar de uma forma totalmente diferente. Mas eu lembro que, assim, por minha final de mundial, que eu ganhei o mundial na faixa preta, eu ficava ali o tempo todo, assim, antes de entrar pra final, tipo, cara, eu preciso desse título pra poder transformar a vida da minha família, né? Como eu te falei, foi a minha maior motivação, né? Então, assim, muitas das vezes, cara, eu, treinando muito, cansado, e eu puxando, cara, essas inspirações, né? De querer ser melhor, de querer vencer, de querer ganhar. Então, acho que eu sempre tive também um propósito, né? Então, acho que tudo acabou ficando mais fácil, porque ia muito além muito além da vaidade, né? Do ego, de cara, eu quero ganhar pra, ser foda, sabe? Eu nunca quis ganhar pra ser, fodão. Isso tem uma força, né, cara? Muito grande. Existe esse propósito por trás, né, cara? Muito grande. Eu acho que quando você... Em qualquer coisa, né, que você faz, quando você tem um propósito, tudo fica mais fácil. Como a gente conversou, né? Tipo, antes aqui, você falando da importância que o podcast tem de transformar vidas, né? Sim. Então, assim, por você ter esse propósito dentro de você e você saber no final o quanto isso aqui transforma vidas, é algo que, cara, o dia que você, tô cansado, tô desanimado, não vou, mas tu sempre vai pensar, cara, não, mas tem gente que depende disso aqui. Sim, exatamente. Então, eu acho que é isso. Acho que o propósito, ele acaba nos forçando a fazer até quando a gente não quer fazer, né? Então, eu acho que o meu propósito sempre fortaleceu muito a minha cabeça, né? De querer conquistar, de querer, cara, chegar, de querer fazer mais. Maneiro. E qual foi o momento, assim, mais difícil dessa jornada, assim? Mais difícil foi a minha transição de Rio-São Paulo, Nova União Aliança. Com certeza, esse foi o momento mais difícil, assim, da minha carreira, né? Porque quando eu fiz essa transição, ela foi uma transição muito difícil, né? Porque existiu muito drama, né? Nessa transição de equipe. Eu estava deixando de lado os meus amigos de infância, né? Uma pessoa onde eu comecei a fazer jiu-jitsu com 10, 11 anos de idade. Então a minha infância foi toda de 10 aos 18, foi toda ali na Nova União Bangu, né? No projeto social. E aí, quando eu fui para São Paulo, tinha ali algumas pessoas que eram meus amigos, mas eu ainda estava começando a conhecer, né? Então, essa transição ela foi muito difícil para mim, porque os meus amigos ficaram magoados com a minha decisão. Imagina. E aí, cara, eu lembro que eu fiquei 6 meses, chorando todos os dias, mal. E não queria demonstrar fraqueza para ninguém, né? E eu tive que ir aprendendo, né? E eu lembro que aquilo ali, cara, era um sentimento que me fazia muito mal, porque eu comecei a viver para mostrar para as pessoas que a decisão que eu tomei foi a certa. E a grande lição que eu tive foi o quê? Que quando a gente acaba vivendo para querer mostrar algo e deixando de viver realmente pra gente, sabe, cara? Viver pra realmente, ser feliz. Acho que foi um tiro no pé que eu dei. Porque, cara, eu ficava me remoendo, sabe? Aí ia pra competição, eu não conseguia performar. Eu ia pra competição e eu não conseguia performar. Meus resultados, eu chegava na final e perdia. Porque eu, perdi Pan-Americano, peso absoluto na final, brasileiro na final, mundial na final. Todos esses eventos eu perdi na final, na faixa roxa, em 2015.
porque eu acho que a pressão era tão grande em querer mostrar algo para os outros que eu não conseguia desenvolver o que é realmente o meu potencial, né? E aí eu lembro que, cara, eu falei, passou 6 meses assim, eu falei, cara, chega, porra, não ganhei nada, não preciso mostrar nada pra ninguém, e tudo aquilo que eu não conquistei em 2015, quando eu me livrei disso, eu conquistei. Aí, cara, eu peguei minha faixa marrom, aí eu ganhei Pan-Americano sem kimono, Mundial sem kimono, Sul-Americano, ganhei Europeu, perdi a final do Pan, aí ganhei Brasileiro, peso absoluto, ganhei Mundial, tudo isso na faixa marrom. E foi o momento onde eu me livrei do sentimento, cara, e tava leve comigo mesmo, tava tranquilo comigo mesmo, focado nas minhas coisas e, porra, construir. Então acho que ali foi um divisor de águas, né? Porque se eu tivesse continuado vivendo para querer mostrar algo para os outros, eu ia ter me arruinado ali, eu ia ter caído e não conseguir subir, né? Então acho que esse aí foi o momento mais difícil. E muito novo, né? Eu tive que tomar decisões importantes na minha vida muito novo. Então, assim, com 18 anos, eu fiz essa transição, Nova União Aliança, Rio de Janeiro, São Paulo. Com 22 eu ganhei o Campeonato Mundial no faixa preta, e aí com 22 eu comecei a construir também o Dream Art. Então, assim, tudo aconteceu muito novo, né? E agora esse ano, 2023 aos 27, nós conquistamos, né, o título mundial como equipe, né? Então, as coisas acabou acontecendo muito novo na minha vida. É muito animal, cara. E aí volta até, de repente, a falar um pouco dessa tua intensidade de vida, né? E olhando pro lado bom de tudo aquilo que a princípio foi ruim. Sim. Né? Mas eu acho que essa intensidade, a verdade, essa vida muito vivida, né? Ela, de certa forma, ela tenha te dado muita força. Sim. Né? Para que você, com muito pouco tempo de vida, já tivesse uma bagagem de experiência e de mental forte para conseguir chegar, né? Porque tô até lembrando uma conversa aqui com o Neymar, né, cara? O Neymar fala assim, porra, o cara mais brabo pra mim não é o cara que tá no topo toda hora, mas o cara que perde e volta lá. É forte. Porque eu sei um pouco como é, não nesse nível, sim, mas você perder, né, achando que depois você, porra, poderia ter ganho e ter a força pra ter que fazer de novo, né, cara? Passar pelo treinamento de novo, né? E, porra, perder de novo e falar assim, cara, ficar naquela busca sim, ali, porque provavelmente ao longo desse tempo você vai se questionar, você fala assim, porra, será que eu tô realmente no caminho? Será que eu sou realmente uma pessoa capaz de chegar onde eu quero chegar? Enfim, então vem muitos questionamentos, inclusive da decisão que você tomou, né, cara? Claro. De abandonar várias coisas, né? Porque não é só abandonar a equipe, cara, é abandonar amigo, é abandonar família, é mudar completamente, né, a sua atmosfera, pô, pra quem vive aqui no Rio, mudança pra São Paulo é muita diferença, né, de ambiente. Então, assim, são muitas mudanças, mas você continuar focado no seu objetivo que tem por trás ali um porquê, um propósito muito grande. Isso que eu acho que é o mais foda, como você falou, né? Assim, eu tive que tomar decisões na minha vida muito cedo, né? Quando meu pai foi preso, foi nessa época aí, uma das vezes, né, que eu vivenciei foi quando eu tinha aí entre 10 e 11 anos. Eu comecei a treinar jiu-jitsu, aí isso aconteceu, né? E aí eu comecei a trabalhar já muito novo, assim, para poder ajudar minha mãe. Minha mãe tinha 4 filhos na época, né? Então eu tive que ter responsabilidade muito cedo, né, na minha vida. Então acho que isso acabou me deixando mais forte. Eu comecei a entender, tipo assim, eu não tive muita infância, né? Então desde sempre eu tive muitas responsabilidades. Então isso acabou me fazendo ter que tomar decisões muito cedo, né? E mais uma vez, né, o propósito. Acho que o propósito é o que nos faz ser forte, né? Eu acho que todo ser humano que tem um propósito de vida,
ele acaba conquistando algo positivo no final da história. Quando ele é movido pelo propósito Sim. por trás, né? Sim. Então acho que isso aí foi algo muito importante na minha vida. Desde sempre eu tive um propósito. Eu acho que isso acabou no final da história facilitando a caminhada, né? Sim. Dificultando. Legal. Sobre agora a Dream Art, né, cara? Que, de novo, assim, muito novo, né? 22 anos, você falou. Você vira um empreendedor, né? Você abre um projeto e, porra, com vários desafios. Eu queria até entender melhor como é que é, assim, qual é não só o propósito, que eu acho que é uma Sim. coisa muito importante, né? Como você falou, mas qual era o principal objetivo ali Sim. da equipe, né? Então, vamos lá, né? A gente começou o Dream Art há 4 anos e meio atrás, com o propósito de ajudar atletas, né? Eu sentei com o Pimentel numa padaria para a gente desenhar um projeto ali para ajudar 4 atletas. Eu tinha esse meu lado de querer devolver um pouco ao jiu-jitsu o que o jiu-jitsu fez por mim, e ele tinha ali do lado dele querer ajudar, né? Ele ficou sabendo um pouco da minha história e através também de uma entrevista que eu fiz na época e ele assistiu. E com isso, cara, a gente sentou, vamos fazer. Fala um pouquinho do Pimentel, só pra galera entender também quem é e como é que ele... Tá, vamos lá. O Pimentel ele é faixa preta, né, de jiu-jitsu. Eu conheci ele em 2018, quando eu dava aulas em uma filial da Aliança, ali no Brooklyn, em São Paulo, né? E aí ele tem o trabalho dele, né, por fora, ele não trabalha com jiu-jitsu, ele tem a empresa dele. E aí, através disso, cara, a gente se conheceu e a gente tinha, acho que ali, o mesmo propósito, né? Que era poder ajudar, né? E aí, com isso, um dos donos da academia, na época, dava aula para ele, né? Particular, então era mais chegado, né? E aí, com isso, juntou a gente, vamos sentar para conversar. E foi aí que a gente, cara, começou a desenhar algo ali muito pequeno, né? Sem muitas ambições. E aí a gente começou, cara, acho que muito mais do lado dele, né, cara? Se aprofundar, e quando a gente foi ver, era para começar com 4, a gente começou acho que com 12 atletas. Então a intenção, ali só pra gente entender, era trazer alguns atletas e fazer um gerenciamento, né? Enfim, ajudar Sim. no treinamento, enfim. Me explica um pouco melhor Tá bom, entendi. o projeto. Tá, vamos lá. A intenção era o quê? Era pegar alguns atletas, né, que às vezes, cara, tinha ali um certo tipo de talento, mas precisava de um pouco mais de estrutura para poder se desenvolver. Então essa era a intenção. O nosso foco nunca foi... A gente nunca quis, tipo assim, empresariar, né? Vou empresariar esse atleta aí, e aí a gente vai ganhar em cima desse atleta patrocínio, lutas. Esse nunca foi o nosso objetivo, né? Nosso objetivo, na verdade, ele era muito mais social, né? Social esportivo, né? Legal. A gente precisava ter um nome, né, para poder trazer patrocínio. A gente não podia também na época usar o nome da Aliança, né, porque já era uma marca construída. Então nosso propósito era esse, era poder trazer oportunidade para atletas que precisavam, né. E quem é chave dessa galera? Na verdade, o meu irmão, na época, ele que fazia esse trabalho de, cara, ficar olhando atletas que às vezes tinham talento, mas não tinham tantas oportunidades, né? Então esse era o intuito do Dream Art, era dar oportunidade para alguns atletas poderem se desenvolver ainda mais, né? Porque a gente sabe o quão difícil é, né, cara, Sim. a vida de um atleta, e eu mesmo já presenciei diversos talentos, que até muitos que foram melhor do que eu, mas não conseguiram chegar em algum lugar porque às vezes faltou um pouco de estrutura, ou às vezes faltou um pouco mais de disposição para correr atrás, né, dos seus sonhos. Então a nossa ideia era essa, era conseguir entregar oportunidades para os atletas conseguirem desenvolver a sua trajetória, né? E aí
resumindo, então a gente começou ali, cara, com uma ambição muito pequena, né? De ajudar alguns atletas e as coisas foram acontecendo muito rápida, né? Muito rápida. O Pimentel, ele acabou fornecendo assim, uma estrutura muito boa, né, para os atletas, e aí a gente acabou crescendo muito rápido e com isso, quando a gente foi ver, a gente chegou num ponto onde a gente não conseguia mais voltar atrás, né? Então ou era seguir em frente ou era seguir em frente. Então com isso a gente abriu um espaço, né, 100% nosso, porque aí o nosso treino já ficou muito cheio. A gente começou dentro de uma academia, né? A gente tinha um horário ali que o tatame era reservado pra gente, que era na Fight for Fit, né? Que era uma das filiais da Aliança. E aí depois a gente abriu o nosso espaço. Então começou dentro da Aliança? Começou dentro da Aliança. A gente começou dentro da Aliança, mas a gente começou... O Dream Art, ele teve 2 momentos, né? Um que ele começa dentro da sede do Fábio, mas aí não deu muito certo lá dentro, e aí eu conheci o Pimentel, que estava ali numa outra filial, que é onde a gente começou dentro dessa filial, que era na Fight for Fit. E aí, com isso, a gente ficou com a Aliança de 2019, né, até 2021. Então, a gente ficou de janeiro de 2019, que foi onde a gente fez a inauguração do Dream Art, até agosto de 2021. E aí, entre agosto, setembro de 2021, a gente começou a defender a nossa bandeira, né? Então a gente tem aí, na verdade, está completando agora 2 anos que a gente começou de fato a defender a nossa bandeira nos campeonatos como Dream Art. Independente, né? Independente. Então, como equipe independente. Como uma equipe independente. Então tá fazendo 2 anos agora. O difícil dessa história, eu lembro até, eu te falei que eu fiz o curso do Fábio primeiro, inclusive, Sim. presencial, lá em São Paulo. Porque quando eu quis, de alguma forma, trabalhar com jiu-jitsu, eu quis também me aprofundar um pouco, principalmente nessa parte de gestão. E ele fala desse tema, ou desse assunto, que é talvez um tema muito, muito falado assim, no nosso ambiente de luta. A gente sabe, a gente vê isso acontecer, que são pessoas que têm poucas condições, como você falou, né? Às vezes são muito talentosos, mas falta ali um pouco... um tipo de apoio, que às vezes até é um apoio não só financeiro, né, mas um apoio psicológico, um apoio até na parte médica, enfim, que seja. Então isso sempre foi, e também quando a gente tem um propósito, eu acho que o jiu-jitsu nos dá isso, quando a gente trabalha com algo de paixão, né, a gente acaba querendo, de alguma forma, como você falou também, eu acho que grande parte desse trabalho é isso também, é uma entrega minha a tudo que o jiu-jitsu me deu, né? Sim. Mas o difícil é você viabilizar essa história. Claro. Né? Você colocar de pé e deixar de pé, né? Sim. É o mais difícil, assim, né? É o mais difícil. A vontade todo mundo tem. E voltando ao Fábio, ele fala assim, galera, cuidado com isso. Né? Ele fala, isso aqui é uma armadilha. Sim. Porque às vezes a gente quer fazer, né? Eu, quero ajudar as pessoas, me dá aquilo. E daqui a pouco o negócio desaba, né, e acaba sendo ruim para todo mundo. Sim. Porque ele é insustentável. Sim. Né? Ou você bota esse negócio antes de você ter algo sustentável e isso acaba, enfim, minando o teu negócio. Sim. Então, como é que você conseguiu transformar esse projeto numa coisa sustentável? Sim. Que até hoje só tem crescido, né? Então, vamos lá, né? Tudo isso deve ao Pimentel, né? Ele sempre, cara... nos ajudou a manter isso de pé, né? Até porque a gente começou isso juntos, então grande parte sempre foi ele. Com o tempo a gente veio a Singularity, né? Que é uma empresa também de São Paulo que patrocina o projeto. Legal. Então a gente tem também a Hyperfly que ajuda também, que é uma marca que já está comigo desde 2012, então já estou 11 anos com eles, então... Eles ajudam um pouco, né, também nessa trajetória. E agora, do ano passado para cá, a gente começou a focar bastante também em filiais, né? Então a gente está lançando o nosso site. Então a gente está nesse momento de transição, né? De fazer a nossa ideia agora é fazer que o Dream Art, através dessas sites, filiais,
patrocínio ele acabe pagando toda a estrutura, né? Porque a gente, cara, tem preparação física, jiu-jitsu, parte de cirurgia, fisioterapia, viagens para competições, nutrição. Então, toda essa parte de alto rendimento, a gente, cara, ajuda os atletas. Então, a gente tem casas em São Paulo, a gente ajuda com a alimentação. Então, assim, é algo muito completo, né? Que a gente acaba dando aos atletas, né? Então, a gente está agora nesse momento aí de... Acho que o nosso primeiro momento ali a gente queria ajudar atletas, né? Depois a gente queria ser o melhor time do mundo. Então a gente conseguiu ajudar muitos atletas, conseguiu construir, conseguiu ser o melhor time do mundo. E agora a gente quer também ter uma das melhores escolas do mundo de jiu-jitsu, né? Então o nosso propósito de ajudar atleta, ele sempre acho que vai ser o propósito, né? Que sempre vai nos manter, cara, de pé, né? Focado ali nos nossos objetivos. E aí agora a gente está começando a trabalhar também com essa parte também comercial, né? E como é que faz para fazer parte do time? Né? Assim, porra, o cara talvez tenha uma forma de você buscar alguém, mas ou a forma de alguém chegar para você e falar, quero fazer parte. Então, a gente tem muito, você diz em parte de atletas, então a gente tem muitas indicações, né? Porque também a gente tenta filtrar, né, o máximo possível quem é a pessoa, né? Porque às vezes você, acaba trazendo alguém que possa fazer mal pro seu time, né? Pro seu grupo. Então, a gente tem muita indicação, a gente tem um e-mail ali que a gente deixa disponível pro pessoal mandar o e-mail. Como é que é esse processo seletivo? Então, a gente sempre faz teste, né, com os atletas. Então, a gente sempre faz teste aí de 1 mês para poder realmente, de fato, ver se é aquele perfil que a gente quer pro nosso time, né? A gente sempre tenta trabalhar também em necessidade do grupo. Então, tem essa categoria aqui que está faltando atleta. Então, a gente conversa com os atletas. Vocês têm alguém aí para indicar? A maioria sempre foi assim, indicação, né? Ou então, uma pessoa que mandou mensagem e aí a gente, tem esse cara aqui, vamos ficar de olho, né? E aí, quando surge a vaga, a gente pensa nessa pessoa. Ou, às vezes, foi até o meu irmão Jael, né? Acho que a maior parte dos atletas que a gente acabou entrando em contato, ele que fez essa parte de entrar em contato diretamente com o atleta, e aí é quando a gente consegue trazer para poder fazer essa questão aí de 1 mês de teste. Legal. E o que você acha que faz, o que está fazendo a diferença, cara, de você conseguir com muito pouco tempo assim, um time muito forte, né? E campeão, né? Enfim, inclusive com poucas pessoas, né? Sim. Porque quando a gente fala até da Aliança, de uma Bar Grace, a gente está falando de uma academia que faz um processo seletivo para lutar uma competição, né? Gigante, né? Sim. Então, acho que assim, o fator da gente conseguir ter uma estrutura para atletas, isso acaba facilitando muito, né, a caminhada. Mas você não conquista títulos com dinheiro, né? Você não constrói um time só com dinheiro, né? Eu acho que no final da história, mais uma vez veio o propósito, né? O propósito ele vem novamente, né? Eu acho que a gente passou por muitas coisas, né, cara, durante essa caminhada que a gente poderia, cara, chega, vamos parar. Mas eu acho que o nosso propósito ali de transformar vidas sempre foi tão forte pra gente que nos manteve assim, cara, de pé e nos deu força para poder conseguir montar um time de fato vencedor, né? Então, a gente tem um time muito bom e a gente tem muitas pessoas também, né? Porque o Dream Art não é, como eu costumo dizer, não é Isaac Pimentel. O Dream Art são muitas pessoas que acreditam, né, no nosso propósito, que amam o nosso propósito e estão ali no dia a dia, né, cara, tocando. Então, os professores, todo mundo que trabalha com a gente e mantém de pé. Tem um lance, né, que inclusive no mundo corporativo isso é muito falado, sim, que é a cultura da empresa, sim, né? E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de você conseguir implementar. Tô até lembrando também de um trabalho até com a Kira. Ela pediu... Ela é uma
uma menina muito focada nisso, assim, em manter. E eu acho que é muito importante isso para qualquer negócio, Sim. você manter, né, essa cultura, essa energia da empresa alinhada, inclusive, né? Sim. Onde você começa a crescer, você tem um grupo de atletas, de professores, de como é que todo mundo está alinhado ali nesse mesmo propósito. Sim. Porque tá muito claro que o propósito entre você, principalmente você e talvez os fundadores, ele é algo que faz com que vocês continuem, né, e coloquem essa energia, mas como que vocês conseguem transmitir isso, né, e fazer, e talvez o desafio maior é fazer crescer, Sim. né, e se espalhar isso em todas as filiais, enfim, como é que eu cresço, mas mantendo esse propósito, essa cultura de empresa. Sim. Então, vamos lá, né? A gente vem aprendendo, na verdade, né? Porque a gente construiu algo sem ambição de chegar onde a gente chegou. Então, no final da história, a gente criou e vamos indo. E aí a gente foi aprendendo, cara, no meio do caminho. Então, assim, hoje acho que a gente está vivendo um dos nossos melhores momentos, assim, de equipe, de time, de empresa, aonde agora, de fato, a gente está conseguindo alinhar os nossos pilares, né? Os nossos, acho que mandamentos, né? Então, a gente tem 4 anos e meio, querendo ou não, é pouco tempo. É muito pouco tempo. É, pouco tempo. E, assim, eu comecei com 22 anos, muito novo, tendo que lidar, cara, com diversos situações, né, cara? Porque no final da história a gente está lidando com muita gente nova também, né? Então, no final da história a gente aprendeu no meio do caminho, né? E agora é o momento onde de fato a gente está conseguindo alinhar, né, os nossos no que a gente acredita que é importante pro Dream Art. Isaac, você tá fazendo também um lance muito difícil, né, cara? Assim, que eu me colocando um pouco no seu lugar, né? Ser empresário ao mesmo tempo, manter esse ritmo de atleta em alto rendimento, porra, é uma tarefa, assim, muito difícil, né, cara? Como é que você consegue fazer isso? Porque são 2 responsabilidades muito grandes, né, cara? Com certeza é muito grande, mas assim, eu tive uma oportunidade muito novo, onde eu poderia tinha acabado de ganhar o meu primeiro título mundial na faixa preta, né? Onde eu poderia ter falado, não, deixa eu focar aqui. Mas eu comecei com algo que, assim, eu desenhei algo que não iria atrapalhar minha carreira. E aí, como eu te falei, o negócio cresceu muito rápido. Sim. E, assim, talvez poucas pessoas na vida tiveram a oportunidade que eu tive. Então, assim, eu falei, cara, eu vou ter que abraçar e vou levando. Eu vou indo. E acho que, no final, o Dream Art, ele é a continuação da minha carreira, né? Então, é difícil, não é fácil, mas é algo que, cara, eu acordo todos os dias, acho que disposto e motivado a conseguir lidar, né, com esses 2 lados, que é totalmente diferente, Sim. mas que no final faz parte de mim, faz parte da minha vida, né? Legal. E indo para esse outro lado, né, que a gente até conversou muito no início da conversa, dessas transições de academia, né, eu não sei como é que foi essa transição de saída da Aliança para você montar um negócio, o quanto isso também incomodou ali um pouco, né, 100%. a galera. Até porque, cara, vindo para agora, você tá no card do GT Stories, vai lutar com o Matheus, que é da antiga, Sim. né, academia, enfim, do time. E, porra, e tem uma rivalidade aí, né? Verdadeira. Sim. Nesse negócio, né? Então, assim, porra, é uma coisa que teve essas transições todas, isso ficou no ar e agora vocês, de alguma forma, vão sair na mão. Sim, lá. Sim. E traz mais, né? Assim, traz mais essa chama pra esse negócio, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu já lutei, né, com o Spirandelli. A nossa última luta a gente terminou empatada, deu uma discussão, quase saiu um soco lá no Mundial para um lado para o outro. E assim, a gente tem
como eu costumo dizer, né? Eu não acredito que existe, tipo assim, uma rivalidade entre Dream Art e Alliance. Porque aí a gente tá colocando muitos amigos, né, cara? Que eu Sim. tenho lá dentro. Eu falo com a maior parte dos amigos que eu fiz, eu falo até hoje. Então eu acho que, assim, no final são brigas de pessoas que estão em cima, né? Que se desentenderam no meio das saídas. E faz parte. Acho que a vida é assim. No final da história, o Spirandelli tá indo defender a bandeira dele, eu tô indo defender a minha. E com certeza isso traz uma chama a mais, né, cara? Toda vez Sim. que coloca ali Dream Art versus Alliance, sempre tem um fogo a mais, né? Certamente nas o torcidas. FIEPA, né, Com certeza ele é um ele bom... pensou nisso. aí porque deve ter pensado, né? a gente tá em São Paulo, né, cara? Sim. A gente tá aí, sei lá, a 3 quilômetros um do outro, então acho que ele aproveitou essa rivalidade e colocou, né? Então muita gente da Aliança tá indo assistir, muita gente do Dream Art Sim. tá indo assistir também, então assim, no final da história, isso aí acho que só tem a agregar, né? Tanto para minha carreira quanto para dele. E vamos lá defender as nossas equipes, a nossa escola e ver quem de fato é o melhor, né? Isso mexe assim contigo, cara, né? Você acha que de alguma forma ter uma rivalidade dessa que às vezes não é comum, né, num outro, né, se tivesse num campeonato? Com certeza mexe, isso aí eu acho que dá uma motivação a mais, né? Porque a gente tá falando de ego, né, cara? Sim. Acho que a transição, quando eu saí da Aliança, eu, tentei ser o mais claro possível. Até então, saí pelas portas da frente, né? Na minha conversa que eu tive com o Fábio. E depois, com as atitudes deles, não foi. Saí dando um aperto de mão e tá tudo certo, cada um pro teu lado. E depois, paramos de se falar porque eles quiseram. E muita coisa aconteceu, né, cara? Durante esse processo, durante esse caminho que traz aí uns sentimentos ruins, né? Que acaba criando essa rivalidade. Então, com certeza, coloca um fogo a mais, coloca uma chama a mais de querer, de querer treinar mais, de querer melhorar para poder ganhar essa luta, que vai muito além, acho que é muito mais do que somente uma luta, né? Sim, e essa rivalidade, né, a gente também falou um pouco lá atrás, no início da nossa conversa, do quanto essa coisa de lutar não só pela medalha, né? Mas Sim. pela honra, pela bandeira, enfim. É isso, falou tudo. Acho que a gente tá lutando aí pela honra. Volta um pouco essa história, né? Sim, de defender a bandeira, né? Então, assim, acaba deixando o dinheiro de lado. Acho que defender a bandeira é muito mais importante do que o dinheiro nesse momento. Sim. E em relação ao Fábio, você tem uma relação com ele tranquilo? Cara, não. Cara? Quando eu saí, cara, a gente foi almoçar, a gente conversou, beleza, tá tudo certo, cada um pro seu lado. Tinha alguns troféus da Aliança com a gente, ele pediu de volta, a gente devolveu. Até então tava tudo certo. E depois disso, ele mandei uma mensagem pra ele de feliz aniversário, ele não respondeu, eu entendi o recado, né? E a gente parou de se falar e faz parte, normal, acho que aconteceu muitas coisas também durante o processo, né? Então a gente não se fala e isso para mim também é tranquilo. Se ele prefere assim, que a gente fique assim. Voltando aqui para a luta, cara, a preparação, né? No caso para essa luta agora, como é que é a sua preparação? Então, eu tenho um time assim por trás muito grande, né, cara, que é o meu professor de jiu-jitsu hoje, que é o Lucas Galberto, né, Piauí. Eu tenho meu preparador físico, eu tenho meu nutricionista, eu tenho meu fisioterapeuta. Então, a gente está fazendo um trabalho aí focado para esse momento, né, para essa luta, tentando trabalhar muito mais algumas posições que eu acredito que vai ser importante. Peguei a minha luta anterior com ele e vi algumas coisas ali que eu acabei, acho que, errando, né? Tipo o quê? Eu acho que é justo, né? Eu acho que eu cheguei muito bem
eu consegui desfazer muito bem o jogo dele, mas na hora final ali, do meio pro final, eu acabei perdendo as posições. Então, tentando melhorar um pouco mais nos meus ajustes. A regra muda, né? São 7 minutos de luta. Sim, o que vai então, fazer ficar mais dinâmico. deixa né? mais dinâmico. Então, a gente trabalhando muito em cima aí olhando um pouco da característica dele, do jogo dele. Então a gente está trabalhando muito específico para essa luta, né? Qual peso você vai lutar? A gente vai lutar até 88 quilos, mais ou menos. Você é um cara também que fica nessa variação, né, cara? De sobe e desce, né? Assim, eu lutava muito de médio, mas agora eu realmente estou lutando de meio pesado. Fico ali com uns 9,2, aí tenho pesagem um dia antes, né? Então eu tiro para lutar de 8,8. E se sente bem, assim? Me sinto bem. Porque você tem uma característica, assim, de ser um cara muito ágil, né? Sim, cara? sim. Então, eu sou um cara muito explosivo, né? Explosivo, exatamente. Eu sou um cara muito explosivo, então eu acabo me sentindo bem para lutar nesse peso também. Ano passado eu perdi na final, né, do Mundial, no meio. E esse ano eu perdi na semi. E é uma categoria que, assim, eu tô me adaptando bem, né? Porque eu competi a maior parte, assim, no médio. E aí, de um tempo pra cá, eu comecei a competir no meio. Legal. E por que vocês estavam na porrada? Você falou quase estavam na porrada com o cara. Acho que foi discussão, né, cara? Mais de quê? De equipe, né? Eu acho que alguém gritou algo e outros não gostaram. E aí, putz, teve uma discussão do caramba ali naquele momento. Quase saiu, briga, se alteraram, mas não é normal, né? Sim. Mas aconteceu. Mas a sua relação com ele é tranquila, assim, hoje? Com o Matheus? Cara, eu falava com ele de boa. Aí teve essas brigas aí ano passado. Eu, diretamente com o Spirandelli, nunca me desentendi com ele. Aí depois dessa situação aí, cara, ele parou de me seguir. E aí eu falei, então beleza, vida que segue, cada um pro teu lado. E é isso, entendeu? A gente nunca foi melhores amigos também. A gente sempre se respeitou. Eu acho que a gente se respeita até hoje. Tenho nada contra ele, mas ele é soldado dos meus inimigos. Boa, irmão. Pra frente, né? Você já falou um pouco, assim, principalmente da Dream Art, né? Que talvez seja seu grande projeto, né? E ver que você, inclusive, tá levando pra fora, né? Que eu acho que isso é uma outra coisa que talvez o jiu-jitsu brasileiro hoje, ele é muito reconhecido lá fora, né? E você conseguir levar isso, né? E de uma forma, eu não sei o quanto você também, de certa forma, mantém essa nossa cultura brasileira, enfim, né? Ou essa coisa até de ajudar, eu não sei como é que é isso lá fora, mas assim, esse trabalho de expansão mundial da Dream Art, né? Como é que você vê isso para frente? Então, a gente, na verdade, tem hoje algumas filiais já nos Estados Unidos, tá? Então, a gente tem no Texas, Flórida, Califórnia. A gente acabou de fechar uma agora no Peru e estamos fechando agora também na Europa, né? Então, assim, a gente está se preparando, né, para esse momento, porque no final da história a gente tem que fornecer uma estrutura, né? A gente tem que fornecer um trabalho de qualidade para os nossos filiados. Então, a gente está aí hoje em dia em evidência, né, em ser uma das melhores equipes competitivas do momento, mas a gente também quer ser uma das melhores escolas, né? Então, a gente está se preparando cada vez mais para poder expandir e atender as pessoas que querem fazer parte, né, da nossa equipe e do nosso propósito, né? Então, eu acho que a gente está crescendo e com o tempo aí a gente vai levar o Dream Art para o mundo inteiro. Mas essa expansão, levando esse propósito, né, de ajudar principalmente as pessoas que tenham menos condição, como que você consegue manter isso, mesmo em outros países, outras culturas que talvez, né, eu até trabalhei com um projeto em inglês, em que o problema lá deles eram as gangues. Né? Então, assim, através da luta,
e ali no caso era o boxe, eles tiravam os meninos, né, para, enfim, serem atletas de boxe e largar aquele ambiente ali que não era onde ia levar para um futuro legal. Né? Como é que é isso? Como é que é essa expansão internacional, mantendo esse propósito, né, que a gente tem aqui muito forte no Brasil, né? Eu acho que o propósito ele sempre vai ser forte aqui no Brasil, né? Então, essa parte social a gente sempre vai trabalhar ela aqui no Brasil, né? E a parte de fora eu acho que é conseguir criar mais oportunidades para os nossos atletas, né? Porque chega um momento que eles querem dar o próximo passo de vida. Então, se a gente tem aí uma base formada fora, algumas academias, onde muitas das vezes o cara quer contratar um professor e a gente consegue indicar um dos nossos atletas, ou às vezes eles podem dar seminário, eles podem passar temporadas fora com esse pessoal, é algo que vai ser muito importante para a gente. Então, a gente vê muito essa expansão olhando muito mais para esse lado, né? De gerar ainda mais oportunidade para os nossos atletas, porque eles não vão ser atletas para a vida toda, né? Eles vão precisar dar esse próximo passo, que é o passo de continuar trabalhando com jiu-jitsu. Eu acho que através dessa expansão é onde a gente vai conseguir transferir bastante oportunidades. E esse lado, já que você falou isso, também acho que é um lado importante, né? A gente falar, inclusive na formação, né? Até mesmo dos atletas, porque isso talvez seja um dos maiores desafios de quem vai para um lado um pouco mais esportivo, é como que depois ele faz uma transição, né? Para duas coisas. Uma é dar aula, ser um bom professor, né, que é bem diferente. Às vezes o cara é um bom lutador, mas não é um bom professor, né? E ser um empreendedor também, né? Assim, ele tem que entender um pouco de gestão. Claro. Né? Como é que vocês trabalham isso ao longo dessa jornada aí do atleta? A gente está agora dando esse passo aí, né, da transição um pouco até do foco objetivo do Dream Art, né? Então, com isso a gente trouxe também um pessoal que entende bastante do mercado, né? De academias, de filiais. E a gente também está com esse projeto de capacitar, né, os nossos atletas para poder dar aula, para poder aprender sobre gestão. A gente acabou de fazer um curso agora de primeiros socorros também. Então, assim, a gente está preparando eles também para esse novo momento, né? Porque já começou a aparecer algumas oportunidades, né? E a gente precisa que eles estejam prontos para poder, no final da história, trabalhar com jiu-jitsu, né? Que é o que eles escolheram para a vida deles, que a gente acabou escolhendo, que é a nossa paixão, né? Então, a gente tá também aí capacitando eles, essa parte também de professor, de gestão de academia. Eu acho que hoje o atleta, o praticante de jiu-jitsu, ele precisa estar pronto para as oportunidades, porque muitas das vezes ele vai ter a oportunidade de gerir uma academia, ou às vezes para poder dar aula, ou às vezes para criar uma marca de jiu-jitsu. Então, acho que hoje quem quer, de fato, trabalhar com jiu-jitsu, ele precisa se preparar não só competitivamente ou só dando aulas, né? Acho que vai muito além. Vai muito além. Exatamente. São Paulo é onde a gente tem um projeto, tá? As outras filiais é academia normal. A gente ficou por acaso, né, cara? A gente ficou do lado, muro a muro. A gente ficou lá em São Paulo quando a gente saiu do Dream Art. Que legal. Então assim, projeto mesmo fica no Brooklyn, em São Paulo. Tá? As outras unidades é tudo academia normal, que defende a nossa bandeira, escola de jiu-jitsu, né? E em São Paulo, a gente tem os nossos horários que é abertos para todo mundo, então o aluno chega lá e se matricula, e aí a gente tem os horários do treino que é dos atletas mesmo, né? Que aí é fechado. Então tem essas duas áreas, né? O que eu tô entendendo a academia, ela tem o seu rendimento ali, né? Isso. Enfim, ela é sustentável ou não, mas enfim, é uma coisa. E um outro braço, que é um braço que é sustentável
patrocinadores, Que aí é o projeto. que é o projeto onde Isso mesmo. tem uma equipe que pode vir daqui, né? Pode surgir aqui da academia, vir surgir algum atleta ali que queira fazer Que parte queira fazer disso, parte como disso. tem pessoas vindo de fora que vocês também façam uma captação, né? É, isso mesmo, isso mesmo. E assim, o nosso treino do projeto, aí no caso é só os nossos atletas ou então convidados. Então, assim, você não consegue chegar lá e, quero fazer parte desse treino. Entendi. Então é só se é os nossos atletas ou convidados. Mas durante o dia a gente tem algumas aulas, né? Que aí é aberto para todo mundo. O aluno chega lá, se matricula e podem fazer parte desses horários. E o Dream Art, ele é através de patrocínios, né? Que a gente consegue manter ele. E aí a gente agora chegou com esse lado também comercial para poder complementar, né? Com os custos do projeto. Legal, irmãozão. Porra, muito grato, como eu te falei, de ter você aqui, né? Admiro muito você como atleta, como pessoa, saber da sua história, cara. Eu acho que fez ainda mais crescer essa admiração por você, Obrigado. né? Por toda a dificuldade aí que você passou de vida, mas que você conseguiu transformar isso numa coisa muito legal e eu acho que um grande exemplo, né? Para muitos que talvez olhem e falem assim, porra, mas eu não tive essa chance, não sei o quê, né, Claro. ver você como uma referência para um cara que chegou lá através de talvez muita disciplina, muita vontade, muita paixão, né, e várias outras coisas que são escolhas que a gente faz, né, e talvez atitudes que a gente tem, né, eu vejo que você é um cara muito respeitoso, e por isso chegou aonde chegou, né, cara, e tem muito ainda caminho aí pra chegar, enfim, 27 anos, tá muito novo, e boa sorte lá na luta também, meu irmão. Obrigado. Eu quero estar lá, provavelmente eu vou estar lá no dia e, enfim, vou ver essa guerra aí, meu irmão, de equipes, enfim. Obrigado aí por tudo mais uma vez, cara. Nada, obrigado a você pela oportunidade. Eu acho que é sempre muito gratificante, né, de poder compartilhar um pouco da nossa história. Eu acho que eu sempre tive isso comigo muito, muito forte, né, cara, de conseguir compartilhar a minha história para muita gente que tá ou vem da onde eu vim, né, porque eu sei o quão difícil é você, cara, enxergar que vai dar certo, sem ter muitos exemplos ali do seu lado, né? Sim. Então, para mim é muito importante compartilhar para esse pessoal. É óbvio, para todo mundo, mas eu acho que poder mostrar para esse pessoal que, cara, tá ali numa situação um pouco complicada, um pouco difícil, e mostrar para eles que tem saída, né, cara? Não é fácil, é óbvio, vai acontecer muita coisa no caminho, mas se você, tem uma cabeça, cara, determinada, focada em querer mudar a sua história, eu acho que no final da história tudo depende da gente, né? É o quanto a gente quer algo. Eu abri mão de muita coisa pra estar onde eu tô hoje. Imagino. E esse é um recado que eu quero deixar pra eles, né? Então, E você falou assim, não é pra todo mundo, quer dizer, é pra todo mundo e é pra todo mundo mesmo, porque Sim. assim, às vezes as pessoas também, cara, e tem um outro lado desse negócio, né? Às vezes as pessoas têm muita oportunidade, mas ficam reclamando né? de coisas pequenas, né? É normal, acho que Então, isso é do ser humano, né? A gente tá o tempo todo reclamando, né? E eu sempre tento o máximo possível deixar de reclamar, né? Porque no final da história eu acho que acordar todos os dias é uma benção, né, cara? Exatamente. Tanta tragédia, tanta coisa ruim que acontece, então eu tento sempre enxergar assim, né? Todos os dias a gente tem a oportunidade de ser melhor, né? De fazer melhor, então é isso. Agradecer você aí de coração pela oportunidade, parabenizar o trabalho e obrigado, irmão. que continue aí transformando vida através dessa ferramenta que muda, né? Eu mesmo tô sempre acompanhando, tô sempre assistindo, então Obrigado, irmão. muito grato de estar aqui com vocês. Valeu, cara. Um abração. Valeu.